Olá, meu amigo, eu sou o pastor Sidney Luiz, você está em nosso canal e esse canal é para abençoar a sua vida. Vamos deixar aqui com você mais uma palavra abençoada. Eu quero que você compartilhe com seus amigos aí no grupo do WhatsApp, no Facebook. Vamos nos ajudar a levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Não se esqueça, aqui embaixo tem um vermelhinho, você clica em inscrever-se, assine o sininho para receber as nossas notificações. Juntos nós vamos mais longe. Um abraço. Nós vamos receber a palavra de Deus. E hoje, para ministrar a palavra de Deus aos nossos corações, eu convidei o Renan. O Renan é líder de célula na nossa igreja, líder da célula UFC. O Renan é músico na igreja, é baterista, canta. O Renan está com a gente aqui desde pequenininho, desde criança, cresceu aqui na igreja. E Deus tem abençoado, cresceu em graça, sabedoria. Hoje, né? A gente, quando fala do Renan, lembra da criança, né? Mas hoje é um homem casado e um homem de Deus muito abençoado. Deus tem usado muito o Renan e eu tenho certeza que hoje Deus vai usá-lo para ministrar uma palavra aos nossos corações, amém? Então eu vou passar a palavra para ele. Convide as pessoas aí para participar com a gente, para receber uma palavra de Deus. Deus abençoe, daqui a pouco eu volto para a gente fazer a oração. Renan. Amém, glória a Deus. Eu já começo com uma boa notícia para você. Jesus Cristo te ama e Ele quer o melhor para a sua vida. Estou muito feliz porque estar na casa de Deus é sempre muito bom e compartilhar a palavra dEle é melhor ainda. Mesmo aí na sua casa, não sei aonde você está, se é em casa, no serviço, na rua, mas você que está assistindo essa live, esse culto, eu convido a você a meditar e a concentrar-se em Deus. E nesse momento, peça para Deus falar contigo. Nesse momento, peça para o Espírito Santo revelar a palavra dele ao seu coração. Tem uma coisa que eu sempre falo para muitos, que Deus ele não faz nada por acaso. Sempre tem um propósito. Deus sempre tem um propósito para todas as coisas. Eu tenho certeza que nesta noite o Senhor Jesus tem um propósito para você que está assistindo esse culto. Então, se você puder, feche os teus olhos, concentre-se em Deus e peça para o Espírito Santo de Deus falar com você através desta mensagem. Espírito Santo de Deus, nesse momento eu só te peço uma coisa: fale aos nossos corações, que ao término desse culto, que possamos estar alimentados pela Tua Palavra, que possamos estar recarregados com a Tua presença. Espírito Santo de Deus, que essa live possa ser um canal de bênção para muitos que estão precisando ouvir uma palavra de ânimo, de fé. Espírito Santo de Deus, faça a Tua vontade, em nome de Jesus. A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje está lá no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. E a palavra de Deus diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: ao Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar.
Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Amém. É sobre essa palavra, sobre essa mensagem que nós vamos meditar naquilo que Deus tem preparado para nós. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Pedro. Pedro, um homem que tem uma personalidade forte. Pedro, um homem instável, cheio de altos e baixos. Pedro, um homem corajoso, destemido, mas também em alguns momentos um homem covarde. Pedro, um homem que jurou fidelidade inegociável com Jesus Cristo, mas também um homem que negou Jesus Cristo. Pedro, um homem com uma fé audaciosa, capaz de fazê-lo andar sobre o mar, mas também um homem que por falta de foco e por falta de fé afundou no mar. Este é Pedro. Eu não sei você, mas analisando a personalidade de Pedro e alguns acontecimentos, Pedro é parecido comigo, Pedro é parecido com você. Nós temos um pouco de semelhança com o apóstolo Pedro. E analisando um pouco a história de Pedro, nessa noite eu gostaria de comentar sobre alguns episódios que aconteceu com ele, e em cima desses episódios, em cima desses fatos, nós tiraremos algumas lições. Então preste atenção, eu gostaria de começar lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, quando Jesus fala para Pedro que ele se tornaria um pescador de homens. Olha só que interessante, Jesus estava na beira do mar, a multidão apertava de todos os lados, e Jesus avistou dois barcos ali na praia, e os pescadores lavando as redes. E Jesus propositalmente entrou e embarcou no barco de Pedro. E ele falou para Pedro se afastar um pouquinho da praia. Afastando-se um pouco da praia, Jesus se assentou no barco e começou a pregar o evangelho e começou a ensinar a multidão. Depois de ter ensinado a multidão, Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, vá para onde as águas são mais profundas e lance a rede. Pedro, um pescador experiente, era a profissão dele, ele tinha pescado a noite inteira. Ele falou para Jesus: Jesus, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada, mas como é o Senhor que está falando, eu vou fazer isso, eu vou lançar a rede. E eles lançaram a rede e eles não conseguiram puxar a rede, tamanho a quantidade de peixes que havia nas redes. As redes começaram a rasgar, o barco começou a afundar, a ponto de se afundar. Pedro teve que dar sinal para outro barco para ajudá-los e auxiliá-los na pesca. E todos ficaram maravilhados porque os barcos se encheram de peixes e o milagre aconteceu. Uma noite de pesca sem nenhum fruto e um dia com milagre. O que me chama a atenção aqui, é a primeira lição que eu tiro para nós, é que nós precisamos confiar na palavra. Não importa o que você faz, não importa se você tem uma certa experiência nas atividades que você faz durante o dia, mas há uma diferença muito grande quando eu faço uma coisa pelo meu conhecimento e quando eu faço uma coisa pela palavra. Há toda a diferença quando eu tomo atitudes e decisões baseando-se na palavra de Cristo. E Pedro fez isso. Mesmo tendo uma pescaria noturna falha, ele confiou na palavra de Cristo e vivenciou o milagre. Todos ficaram admirados com o milagre que havia acontecido. Pedro se prostrou diante de Cristo e falou assim: afasta de mim, Jesus, eu sou pecador. E Jesus olha para Pedro e fala: calma, Pedro, eu te farei um pescador de homens, eu te farei um pescador de almas. Igreja, confie na palavra. Eu não sei o que você anda fazendo nos últimos dias,
nos últimos meses, eu não sei qual é a situação, eu não sei quais as decisões que você tem tomado, mas uma coisa eu te falo, através dessa palavra, dessa mensagem, confie na palavra de Cristo. As suas decisões, as suas escolhas têm que ser baseadas na palavra de Cristo. E a palavra é bem clara, se você cumprir a palavra de Cristo, o milagre vai chegar na sua vida, o milagre chega na sua casa, o milagre chega no seu serviço, aonde quer que você esteja. Se você agir conforme a palavra de Cristo, assim como Pedro agiu, você vai vivenciar o milagre. Ao chegar na praia, após vivenciar esse milagre extraordinário, Pedro larga tudo, deixa rede, deixa barco, deixa peixes e começa a seguir Jesus. Pedro se torna um discípulo de Jesus, se torna um apóstolo de Cristo. E junto com Cristo, Pedro começa a vivenciar os milagres que Cristo faz ao passar pelos lugares, ao passar pelas multidões. Pedro vivencia e Pedro visualiza de perto ali Jesus curando cegos, curando surdos, Jesus expulsando demônios, Jesus ensinando o povo, Jesus anunciando o Evangelho. E Pedro é privilegiado porque junto com Cristo ele aprende muitas coisas. O Mestre ensina os seus discípulos a todo momento e Pedro está ali, ao lado de Cristo. Ao lado de Cristo e vivendo com Cristo, vivenciando com Cristo, Pedro ele vive experiências fantásticas. Uma delas lá relatada em Mateus capítulo 14, versículo 22. Uma história bem conhecida, Pedro anda sobre as águas. Jesus novamente ensinando a multidão. Chegou um certo ponto que ele fala para os discípulos: olha, embarque e vão para o outro lado, enquanto eu me despeço da multidão. E assim os discípulos fizeram, embarcaram e foram para a outra margem. Enquanto isso, o Senhor Jesus se despediu da multidão. E após se despedir da multidão, ele subiu no monte para orar sozinho. E quando já era noite, o barco já estava a uma distância considerável da praia, da margem. O Senhor Jesus foi ao encontro deles, andando sobre as águas. Ali eles estavam tendo uma navegação um pouco turbulenta, ventos fortes, ondas grandes. Creio que eles estavam muito assustados. E de repente eles avistam Jesus Cristo de Nazaré andando sobre as águas. Eles acham que é um fantasma, começam a gritar, mas Jesus Cristo fala: coragem, homens, sou eu, não precisa temer. E Pedro fala assim: mestre, se for tu, faça-me ir até o Senhor andando sobre as águas. E Jesus falou: venha, Pedro, pode vir. E Pedro vivencia algo milagroso, algo espetacular. Pedro começa a andar sobre as águas em direção a Cristo. Só que em um determinado momento nessa caminhada, Pedro ele desfoca um pouco de Cristo, olha para o lado e percebe o vento forte, percebe as ondas agitadas, e Pedro começa a ter medo e começa a afundar. E quando ele está afundando, ele fala: mestre, socorro, Jesus, socorro, me ajuda. E Cristo vai, estende as mãos e socorre Pedro. Cristo pega Pedro e traz à tona, entra no barco, a tempestade cessa. E novamente os discípulos ficam maravilhados com o tamanho e poder de Cristo. A outra lição que eu tiro, igreja, sobre esse momento que Pedro viveu é a seguinte: não tire o foco e não perca a fé em Cristo, não importe a situação e não importa o momento. Está tudo bem, continua focado. Está tudo mal, continua focado. Não perca o foco de Cristo, senão você afunda. Eu não sei como que é o seu relacionamento com a sua família. Eu não sei como é o seu relacionamento lá no seu emprego. Eu não sei como você está vivendo, mas uma coisa eu falo: não importa o momento, não perca o foco de Cristo. Se você focar nele, tudo vai ficar bem. Mas se você perder o foco, você vai afundar. E os problemas só vão crescer. E as coisas parecem que não vai ter jeito. Parece que você está se afogando. Foque-se em Jesus. Foque-se em Jesus. Tenha fé que tudo dará certo. Renan, eu já me sinto um pouco, digamos,
afundado, eu já me sinto que eu estou me afogando com os problemas. O que eu faço? Faça que nem Pedro. Reconhece que precisa de ajuda? Clama a Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode te ajudar. Clame a Jesus Cristo, porque Jesus jamais vai te abandonar. Clame a Jesus Cristo, que Ele vai te socorrer. E não importa onde você esteja afundado, Cristo vai te trazer à tona e você vai respirar com calma e com paz, e a tempestade vai passar. Outro momento que Pedro vivenciou, que eu acho muito interessante e me chamou muita atenção, em Mateus capítulo 16, versículo 13, Jesus pergunta para os discípulos, mais ou menos assim: o que o povo tem falado de mim? O que o povo tem falado quem eu sou? E os discípulos falaram, uns falam que o Senhor é João, uns falam que o Senhor é Elias, alguns falam que o Senhor é um dos profetas. E Jesus muda a pergunta: e vocês? E vocês? Quem acha que eu sou? Pedro, destemido, logo já responde: olha, o Senhor é Cristo, Filho do Deus vivo. É claro que essa parte da história continua, tem um ensinamento por trás dela, mas eu gostaria de parar aqui. Um homem que reconhece que Jesus é Cristo, Filho do Deus vivo, logo adiante repreende a Cristo, porque Jesus está falando algo sobre o propósito dele. Mas à frente Jesus fala assim: olha, eu vou ter que ser entregue, eu vou ter que ser morto para que eu possa ressuscitar, para que a profecia seja cumprida. E Pedro, ouvindo isso, ele chama Jesus de lado e fala: ei, Jesus, não, isso não vai acontecer com você não, isso não pode acontecer com você. E Pedro vai repreendendo a Cristo, o mesmo Pedro que falou: o Senhor é Cristo, Filho do Deus vivo, agora está repreendendo Jesus. E Jesus olha para Pedro e fala assim: afaste-se de mim, Satanás, porque você é causa de tropeço. E Jesus repreende Satanás ali na hora. E a lição contínua dessa parte, igreja, não é sobre a ação de Pedro, e sim a ação de Jesus. Eu sempre gosto de citar 3 áreas da vida nas mensagens que eu tenho a oportunidade de pregar, nas mensagens que eu tenho a oportunidade de estar à frente, que é a vida familiar, a profissional, a vida acadêmica, que são 3 áreas que geralmente nós estamos sempre envolvidos. Mas não importa a área, Jesus tem um propósito para a sua vida, aonde quer que você esteja. O propósito de você estar no seu serviço, eu não sei se você já parou para pensar ou não, não é só para ganhar o seu salário. O propósito de você fazer um curso, uma faculdade, não é só a graduação, o diploma. O propósito de você frequentar os lugares que você vai é levar o Evangelho, porque nós somos filhos de Deus 24 horas. Nós não somos filhos de Deus somente quando estamos no nosso quarto orando ou na igreja, nós somos filhos de Deus 24 horas por dia. Então o propósito de Deus tem que ser cumprido 24 horas por dia. Por que eu estou falando isso? Propósito. Jesus teve o propósito ao vir aqui na terra, e nós sabemos o propósito, ele foi o nosso libertador. E quando ele tenta explicar esse propósito para os discípulos, Pedro tenta o repreendê-lo, falando: não, mestre. E a atitude de Jesus me chama a atenção, porque Jesus fala assim: afasta-se de mim, Satanás. E Jesus não fala assim: afasta-se de mim, Pedro. O que nós precisamos ter é a percepção que quando alguém, mesmo que próximo, pode ser alguém da família, pode ser um amigo íntimo, pode ser alguém até da igreja que você frequenta, quando esse alguém vem falar algo para você, dá um conselho para você, só que esse conselho, esse comentário não tem nada a ver com o propósito de Deus para a sua vida, você tem que repreender. Não repreender a pessoa, mas repreender Satanás, que muitas vezes usa essas pessoas para nos tirar do propósito e para nos fazer perder o foco. Repreenda. Quando a pessoa vem assim: não sei não, acho que você vai ter que fechar o seu comércio, você vai ter que fechar a tua loja, você vai ter que parar de estudar, tá difícil, olha, não sei não, eu acho que nós vamos ser demitidos, eu acho que vai ter uma redução aí na nossa empresa. Ei, repreenda, porque o propósito não é dos homens, mas o propósito é de Deus. Repreenda tudo aquilo que possa fazer você sair do propósito. Continuando, outra situação que me chama muita atenção de Pedro
bem conhecido, tenho certeza que você já ouviu falar, é quando ele nega Jesus Cristo. Lá em Mateus 26, 47, Judas chega com uma multidão de pessoas, Judas com o sinal da traição, que é o beijo, mostra quem é Jesus, e Jesus ele começa a ser agarrado pelos homens para ser levado como prisioneiro, para ser julgado. Pedro, um homem muito destemido, bravo, ele arranca uma espada e corta a orelha de um dos servos do sumo sacerdote, conhecido como Malco. E ali Jesus fala: Pedro, larga a espada, larga a espada. Se for necessário, você acha que o meu pai não poderia mandar 12 legiões de anjo aqui? Não precisa, faz parte do propósito. E Jesus faz a primeira cirurgia ali, como o nosso pastor brinca, pega a orelha de Malco, faz uma cirurgia plástica, e ele caminha para o propósito. E algo interessante é que um homem que falou para Jesus: Jesus, se você for preso, eu estou pronto para ir preso contigo. E Pedro falou isso. O homem que falou: Jesus, se você for morto, eu estou pronto para ser morto contigo. O que me admira é um homem falar isso para Cristo, e num momento difícil como esse, Cristo sendo levado, não só Pedro como os outros discípulos, eles fogem. E Jesus já tinha avisado eles: olha, ainda essa noite vocês me abandonarão. Pedro falou: não, jamais, eu estou pronto para morrer contigo, eu estou pronto para ser preso contigo. Mas não foi o que aconteceu. Pedro, no momento de medo, no momento de espanto, não sei, abandonou a Cristo. E ficou acompanhando Cristo de longe. E de repente Pedro está passando por um lugar, uma criada fala: você é um deles, não é? E Pedro fala: não sei o que você está falando, nem conheço aquele homem. De repente Pedro vai para outro cenário, e uma mulher fala para outras pessoas que estão ali do lado: aquele é um deles, aquele pertence a Jesus Cristo. Pedro escuta isso, fica bravo, fala: eu não conheço esse homem. Pedro vai para outro lugar, e de repente chega para ele e fala: olha, o modo que você fala, o teu jeito é parecido com o jeito de Jesus, você é um dele. Ele fala: eu não conheço esse homem. A palavra fala que Pedro se irrita: eu não conheço esse homem. E como Jesus havia prevido, como Jesus havia falado para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você irá me negar 3 vezes. E na terceira vez que Pedro negou, o galo cantou. Já conhecemos essa história. E eu fico imaginando como que Pedro ficou ao ter falhado com Jesus. Pedro fugiu, abandonou a Cristo, Cristo foi preso. Pedro ficou acompanhando de longe, negou, tudo aquilo que ele falou para o mestre, ele não cumpriu. Sabe algo que é parecido com Pedro? Algo que nós temos que é parecido com Pedro? É que em muitas situações nós fazemos várias promessas para Cristo. Não, agora vai, Jesus, agora eu pego firme. Não, agora eu pego firme na minha igreja, agora eu vou desenvolver, vou ganhar almas. Não, Senhor Jesus, agora eu vou produzir. Não, eu não vou abandonar a Tua presença. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou mudar a minha vida. E fazemos diversas promessas que muitas delas não cumprimos. E ficamos tristes como Pedro. Ficamos decepcionados com nós mesmos porque não cumprimos uma promessa com Jesus Cristo. Logo com Ele, que nos ama tanto. Mas algo acontece. Eu não sei se você se lembra do que nós lemos no início. E eu vou fazer questão de ler novamente. Enquanto eu abro aqui, só lembrando e fazendo alguns comentários para a gente encerrar. Pedro negou a Jesus. Jesus foi preso e Pedro não estava com Cristo. Jesus foi crucificado e Pedro não estava com Cristo. Jesus foi morto e sequer Pedro fez um velório digno para Cristo. No domingo, as mulheres que foram para o túmulo de Jesus e Pedro estava escondido com medo. Pedro literalmente
abandonou a sua missão, abandonou o projeto que Cristo tinha preparado para ele. E quando a gente volta no texto que eu li no início, no Evangelho de João, capítulo 21, é bem nítido que Pedro ele volta para o velho homem. Quando Jesus encontrou com Pedro, lá em Lucas capítulo 5, Jesus falou: Pedro, você a partir de hoje vai ser um pescador de homens. Porque Pedro era pescador de peixes. Então Pedro teve uma nova fase, teve uma transformação. Só que agora, Pedro falha com Cristo, Pedro peca, Pedro nega Jesus. E para piorar a situação, ele volta para a velha vida. E sabe o mais crítico? É que quando Pedro fala assim: olha, eu vou pescar, alguns discípulos vão com ele. Uma lição que eu tiro agora, igreja, e que nós precisamos vigiar e orar para a nossa vida, para os líderes da nossa igreja, é porque somos referência. Nós não podemos vacilar, porque nós temos uma capacidade de aproximar as pessoas para Cristo ou de afastar as pessoas de Cristo. E quando Pedro fala: eu vou pescar, quando Pedro fala assim: olha, eu vou voltar para a minha velha vida, ele leva alguns discípulos com ele. E novamente, assim como aconteceu lá em Lucas, acontece aqui agora em João, quando é citado no Evangelho de João. Ele não pega nada, eles não pescam nada. E amanhecendo, chegando à beira da praia, o Senhor Jesus diz assim: filhos, olha só, eles não reconhecem que é Jesus, mas olha só, João 21, capítulo 5, e lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? O que eu quero passar para você, igreja, o que eu quero passar para você que está assistindo: não importa o erro, não importa o seu pecado, não importa se você abandonou o propósito, não importa se você pecou contra Cristo, não importa o que você fez, você tem um título que ninguém pode tirar de você, que é o título de ser filho de Jesus, filho de Deus. E não importa o que aconteça, não importa o que você faça, o Senhor Jesus sempre vai te chamar de filho. Filho, o Senhor Jesus sempre vai estar na praia, mesmo que você tenha navegado para longe dele, mesmo que você tenha navegado para longe da presença dele, o Senhor Jesus Cristo está na praia. Filhos, o Senhor Jesus sempre está à sua espera. Não importa o erro, o pecado, a tua vida, não importa nada, o Senhor Jesus, Ele só se importa com você, Ele te ama e nada vai mudar disso. E hoje Ele fala: filhos, tu tens alguma coisa? Tem algo para comer? E o mais interessante, só para finalizar, o mais interessante é que eles saem para pescar, não pegam nada. Jesus ali na praia esperando por eles. Jesus, filhos, tem algo para comer? Eles não. E Jesus fala assim: ó, lance a rede para o lado direito. E eles lançam a rede, e ali novamente o milagre acontece. Bem semelhante com o primeiro, né, lá em Lucas capítulo 5. O milagre acontece, e João fala para Pedro: é o Messias, é o mestre. E Pedro logo ele pula do barco, vai na praia, o barco vem atrás, e quando eles desembarcam, quando eles chegam na praia, está lá Jesus, com um braseiro, peixe e um pouco de pão. Aquilo que eles saíram para buscar e não acharam, eles encontraram em Jesus Cristo. O que eu quero falar para você nessa noite é que tudo que você precisa encontra-se em Jesus Cristo. Tudo que você sai para buscar com o seu conhecimento, com a sua experiência, tem em Jesus Cristo. Se você parte para uma missão: olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, confiando em si mesmo, me desculpe, dificilmente vai dar certo. A probabilidade de falhar é muito grande. Mas quando você age em cima da palavra, o milagre acontece. E o milagre aconteceu novamente. Joga a rede para o lado direito, o milagre aconteceu. Novamente, age em cima da palavra. Eles chegam na praia, eles são alimentados por Cristo. Cristo dá peixe, dá pão para eles.
Eu não sei como você está se sentindo, se falta alguma coisa. Eu não sei se você está saindo para buscar algo e não se sente completo. Deixa eu falar algo para você. A única coisa que vai te completar não é o número de cursos e faculdades que você faz, não é a quantidade de horas que você trabalha, não é a sua casa, não é um carro novo. O que vai te completar chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está na praia te chamando de filho, e nele há o que você precisa. É comum em mensagens, após a mensagem ser pregada, após a palavra ser anunciada, é comum fazermos uma oração em cima daquilo que foi pregado. Mas eu lanço um desafio para você. Eu não vou fazer uma oração aqui contigo, eu quero lançar um desafio, me permita fazer esse desafio. Se no decorrer da mensagem alguma coisa falou contigo, então entra no seu quarto ainda essa noite e fala com Jesus. Da mesma forma que Pedro pediu socorro, da mesma forma que Jesus o atendeu, se você precisa pedir socorro, faça isso nessa noite. Separa uns minutinhos, entra lá no seu quarto e bate um papo com Jesus Cristo de Nazaré, porque assim como ele estava na praia esperando Pedro e os demais que estavam com ele, ele está à sua espera. Então você que crê, você que recebeu a mensagem, eu lanço esse desafio. Fale com Cristo, converse com Ele, porque nele há tudo o que você precisa. Amém?